tarde, pessoal. Dessa vez não vão ser 2 minutos e meio, tá? Eu tenho 10, fica um pouquinho melhor. Então a gente pode fazer um pouquinho mais tranquilo. Hiperconvergência é uma das coisas que a gente mais tem desejado. Não é o que a gente acha que vai acontecer, mas é aquilo que a gente quer que aconteça. O que é uma hiperconvergência? Como você usar? O que você precisa para usar? Aonde você vai usar? Esses são os principais pontos que a gente precisa se preocupar. Hiperconvergência é a ideia de você conseguir trabalhar. Aí, como, onde, com o quê? É você conseguir trabalhar com o seu data center totalmente definido por software. Eu não quero mais ter que isolar meus ambientes através de equipamentos específicos. Eu quero poder utilizar toda a estrutura de software e começar a isolar. O que eu tenho em cima de estrutura de rede? O que eu tenho em cima de armazenamento? O que eu tenho em cima de provisionamento? O que eu tenho na parte de virtualização? Isso é uma tendência ou é uma realidade hoje? Depende. Se para hoje você está pensando em 5 anos atrás, pode ser tendência. Para nós, é uma realidade. As grandes empresas, Google, Facebook, trabalham com isso aqui. Participei de uma elaboração de um projeto onde o pessoal falou de forma simples: olha, eu preciso de hiperconvergência. Mas por quê? Eu vou trabalhar com 10 nós de virtualização e mais 20 máquinas de armazenamento. Por que eu não posso ter 20 máquinas de armazenamento e virtualização? Se torna muito mais simples, muito mais ideal para aquilo que a gente quer. É aquilo que eu comentei. A gente deseja a virtualização o tempo todo. Mas por que hiperconvergência é hiper? Turma, na verdade, ele é hiper porque eu trago um hypervisor dentro do meu ambiente. Eu trago uma estrutura de virtualização para o meu sistema. E eu vou trabalhar com outros recursos que eu tenho. Armazenamento é um dos primeiros que a gente pensa em cima desse processo. Servidores, com certeza. Virtualização, mais ainda. Eu vou utilizar a virtualização para poder montar todo o meu processo. Tá? E a estrutura de redes? Acabamos de ver o SDN, não foi? Tudo bem, eu concordo com ela. Tá? O Neutron é um porre. E não era só você que fazia CAT, não. Tá? CAT, LS, TCP dump. Abre um net namespace e abre um TCP dump na sua interface. Dá um keif, acha meu jeitinho lá. Se torna um monstro aquele negócio. E começar a fazer os filtros, eu concordo com ela também. Tá? Desculpa, eu não lembro o seu nome. Tá? Mas eu concordo com ela. Não faça manualmente. É desesperador. Mas, em algum momento, você consegue acertar o processo. Como usar? Armazenamento local. Lembra do famoso DAS? Directed Attached Storage? Na minha época, disco na barriga. Não na minha, a minha é uma melancia. Mas as máquinas podem ter um monte de coisas. E você vai colocando disco, vai colocando disco, vai colocando disco. E por aí afora. Mas, cara, se eu vou usar disco na barriga, se eu vou colocar disco interno, como é que eu vou trabalhar com o meu storage? O que ele passa a fazer? Lembra que eu falei? Data center definido por software? Eu começo a trabalhar exatamente nessa estrutura. O meu storage passa a ser um SDS. Eu passo a trabalhar com uma estrutura de Software Defined Storage. Posso utilizar Ceph. Temos aqui o Vitor e o Léo, que vão falar de Ceph daqui a pouco. Fantástico. Posso usar um cluster? Só deixa eu corrigir aqui. Eu tenho só 10 minutos no total, então me faltam 5. Ah, obrigado. Gostei. Posso trabalhar com clusters, load balance, HPC. O que você vai fazer? Eu quero distribuir ou eu quero fazer uma junção de todos os meus processos de processamento? Você vai poder utilizar os dois sistemas utilizando uma estrutura de hiperconvergência. Ou eu ainda posso fazer a integração de todo o ambiente por meio dos hypervisors que estão disponíveis. Só que mais do que isso, quando eu estou falando de hiperconvergência, a gente começa a pensar em que eu vou precisar fazer um particionamento do meu sistema, um particionamento do meu hardware. E particionar um hardware é uma coisa muito direta. Posso fazer isso trabalhando com algumas máquinas de grande porte. Posso fazer isso com as máquinas Power que eu tenho ali fora. Mas eu também posso utilizar um componente adicional para poder fazer esse tipo de sistema. É aí que entra o Nutanix. Nutanix, ele foi pioneiro na parte de hiperconvergência. Ele trouxe para dentro de servidores standard, x86, ou mesmo em máquinas Power, com menor recursos, a possibilidade de eu fazer um isolamento de todo o ambiente.
ele provê para mim um sistema de hypervisor nativo no ambiente e que eu garanto isolamento e dedicação, alocação de recursos de forma exclusiva para cada um dos componentes que eu estou colocando. Como eu estou falando de Power, a gente trouxe a máquina, o IBM Power é um dos equipamentos onde você pode trabalhar com isso. E a IBM colocou dentro do sistema, dentro dos Powers, a possibilidade de você ter uma arquitetura hiperconvergente no seu processo. Normalmente, a gente olha no Tanix, você vê um hardwarezinho, 2Us, e vem com um X lá, uma capinha. Né? Eles usam vários fabricantes. A IBM está colocando isso de forma nativa dentro dos servidores, atendendo todo o SLA do seu processo. Quando eu chego nisso, o que a gente começa a circunscrever? Eu passo a ter uma estrutura como esse ambiente. Tá? Posso ter servidores de 1U, servidores de 2U, e eu tenho uma plataforma de alta performance com uma estrutura hiperconvergente. Posso colocar numa nuvem pública ou numa nuvem privada, para poder fornecer o processo. Antes, o que eu tinha? Dor de cabeça, muita. Né? Poxa, mas e aí? Né? Eu tenho servidores conectados a switches, a SANs em algumas situações. Isso daqui, trabalhando com barramento compartilhado, acessando meus storage. Aqui eu tenho um ambiente de virtualização em cima do seu bare metal e a sua aplicação rodando. Efetivamente, o que a gente quer? O que a gente deseja? Eu não quero ter máquinas dedicadas só para fazer virtualização. Não quero ter hardware especializado só para fazer armazenamento. Até porque, na hora de você começar a trabalhar com o seu sistema e falar assim, puxa, preciso expandir meu storage. Um amigo falou agora há pouco que eles deram uma olhada, uma gaveta aí, 350 mil. Aí eu estava comparando da possibilidade de uma estrutura hiperconvergente, onde a gente mudava de 350 mil numa gaveta para pouco mais de 60 mil, se fosse numa estrutura de hiperconvergência, né? Numa estrutura utilizando um Ceph, por exemplo. Quero sair daqui. Para onde eu vou? Para um processo onde eu vou ter um equipamento cheio de disco. Só que, pessoal, vocês viram a máquina Power lá fora? É um monstro, tem 1 metro e tanto de comprimento. Eu tenho disco aqui na frente e o resto dele. Né? O resto dele fica lá, fazendo, gastando energia, jogando ventinho para fora. Vamos botar ele para fazer alguma coisa. O que a gente coloca? O hypervisor fornecido pelo hardware no Tanix. E a minha aplicação, ele vem em cima desse processo. Só que o gerenciamento dessa estrutura, ele é tão transparente para a gente. Sabe o que acontece no final? Eu fico desse jeito. Eu não tenho mais um hypervisor. Eu não identifico a existência de um hypervisor entre a minha aplicação e o hardware. Ele se torna transparente e mais assim, tranquilo. Eu não lembro quem foi que perguntou aqui sobre as ferramentas de pesquisa e análise do Neutron, mas tem uma interface web, um sistema de análise de logs muito legal, viu? Tudo bem, dá para fazer por linha de comando também. Onde eu vou usar isso? Basicamente, no seu data center. Vou transformar ele numa estrutura hiperconvergente. Excelente. Eu posso aplicar isso em quê? Em cima de uma estrutura de cloud. Afinal de contas, se eu estou colocando uma máquina com grande processamento de processamento, seja x86, seja RISC, utilizando Power, eu quero que ela seja utilizada para tudo que ela conseguir. Armazenamento, virtualização, por aí afora. Segurança, rede, claro. Você vai ter que ter esse processo e ele vai te dar acesso a armazenamento local de várias estruturas. Além disso, ainda dá para você trabalhar com a parte de Data Analytics. Big Data? Quando a gente coloca o Big Data, a gente tem alguns plugins, por exemplo, no cluster, com que eu faço com que o Hadoop faça acesso a estruturas locais de dados. E se eu tenho o meu servidor lotado de discos, eu coloco 12 discos de 6 teras, coloco 12 discos de 8, de 10 teras. Eu vou ter cada máquina com até 120 teras ali na frente para eu poder brincar e dançar. Qual vai ser o tempo de resposta que eu vou ter disso numa estrutura de Big Data? Como é que o Hadoop vai conseguir trabalhar isso? De forma muito mais eficiente do que ele se tivesse que fazer um acesso via rede. Né? Toda aquela estrutura, processador, L2, L3, vai para um L4, acessa o barramento de rede, faz a consulta externa, traz o negócio de volta. Eu já tenho tudo diretamente. E os barramentos são extremamente mais eficientes. E mobility, afinal de contas,
é muito difícil com que a gente faça acesso a todas as nossas informações apenas de um desktop, né? Você está na rua, você vai ver sua agenda, ou você quer ver o resultado de um tipo de consulta, você pega o celular e vamos fazer, né? O Mobility ele acaba sendo front-end utilizado e que faz acesso a todos os recursos numa estrutura hiperconvergente. Como usar? Nutanix tem seus próprios hardwares, né? Você pode comprar deles, e eles utilizam aí uma dúzia de fabricantes diferentes, Dell, Supermicro, ou você tem agora os hardwares específicos da IBM. A diferença não são processadores Intel, são processadores RISC, processadores Power. Como é que fica o meu processo de acesso às informações quando eu tenho uma estrutura de Power, um RISC, todo acesso a dados, toda a comunicação, todo o barramento? Ele é muito mais eficiente, tá? Servidores de 1U, você vai brincar. Eu tenho aqui a possibilidade de trabalhar com 4 discos. Servidores de 2Us, eu posso chegar à brincadeira de 12 discos. Qual o tamanho do disco? Qual a estrutura? Se eu for trabalhar com discos de grande capacidade, são os discos maiores, de 3,5. Se eu for trabalhar com discos de menor capacidade, 2 teras, ou SSD, eu posso aumentar a capacidade disso. Fosse com flash, 16 teras. Puxa, 16 teras em flash, dá para fazer um estrago, né? Qual é o IOP? Qual é a quantidade de IOPS que um disco em SSD me traz? Pessoal, 100.000 IOPS. Qual a estrutura, qual é a quantidade de IOPS fornecidas normalmente para um disco SATA? Dependendo do modelo, de 100 a 150 IOPS. Eu mudo radicalmente o tipo de acesso, o tipo de estrutura. E quando eu mudo esse processo, coloco um disco de altíssimo poder de liberação de informações, grande throughput, eu vou precisar de um processador que seja capaz de receber os dados, enfileirar e colocar para processamento, né? Quem chegou a ver a máquina ligada lá fora, tinham lá os 192 processadores para a gente brincar. Cara, muito maior do que uma estrutura com 20, 40 cores dentro do ambiente. Tá? Deixa eu perguntar para ti. Eu vi uma vez um projeto no passado onde o Nutanix ele não foi aceito como solução justamente porque ele precisava de placas de 10 GB e o custo de switches, o custo de toda a conexão, acabava tornando o projeto mais caro do que usar blades. Isso ainda... E a gente questionava na época de não haver comunicação entre os módulos do Nutanix, alguma comunicação nativa que fosse barata e, ao mesmo tempo, de alta velocidade. Isso ainda se torna um impeditivo, ou ainda encarece bastante um projeto com Nutanix, a comunicação entre os nós? A comunicação entre os nodes, na verdade, assim, 10 GB é o mínimo aceitável para uma estrutura de Big Data. Tá? Hoje a gente fala de comunicação em velocidades de 40, de 100 ou de 200 gigabits. O Nutanix ele não exige, nunca exigiu, sempre recomendou. Recomendava, sim, os 10 GB, mas não exigia. Então, era factível. Aliás, ainda hoje é factível e possível você implementar em estrutura de gigabits. A estrutura de comunicação do Blade ele tem uma série de peculiaridades. E, se você já teve bastante contato, eu já cheguei em data centers com várias estruturas. Eu tenho esse Blade aqui, família série 1, que estava com 4 máquinas, a gente foi ampliar, não tinha mais. A gente teve que comprar um outro chassi série 2, aí você tem mais 3. Assim, você chegava no data center, às vezes, usando 4 racks com 16, 20 lâminas. Você acabava gerando o problema de comunicação entre lâminas quando você tem famílias diferentes, o que acabava encarecendo extremamente mais do que se tivesse investido na estrutura de 10 gigabits naquela época, embora não fosse obrigatório. Tá? Hoje, o custo de comunicação ele é extremamente mais barato. Uns 5 anos atrás, a gente falava aí na faixa dos seus R$15.000 por interface. Hoje, a gente já fala na faixa dos R$1.000, R$1.500. Tá? Então, é muito mais eficiente, muito mais barato e vai te dar o throughput necessário. Mais alguém? Pessoal? Vamos lá. Pois não. Boa tarde. Boa tarde, grande mestre. Como funciona o suporte da solução? É dado por cada uma das empresas?
Na verdade, não. A IBM ela fornece para a gente todo o ambiente integrado e ele tipo, disponibiliza o hardware, tanto hardware de virtualização e gerenciamento do Nutanix, quanto a estrutura Power. A IBM é responsável pelo atendimento de todo o processo de suporte, desde o nível 1 até a engenharia. Você tiver qualquer problema em cima disso, ele vai ser não apenas atendido, como solucionado por um único ponto de contato. Muitas vezes se torna muito mais tranquilo do que em uma outra estrutura, onde eu ligo para o fabricante, sim, você comprou o hardware, mas é Nutanix, né? Então, espera um pouquinho. Eu vou passar para a Nutanix e a gente dá uma olhada. E depois, quando chegar, a gente vê o que é, se é hardware, se é servidor, se é memória, se é disco. Não. O atendimento é integrado. A solução é única. Esse é um principal fator de confiança no processo. Mais alguém, pessoal? Turma, mais um? Mais dois? Não? Queria agradecer. Muito obrigado pela atenção. E dessa vez a palestra foi mais tranquila, tá?